Bom, em geral, quando você fala, nós que estudamos astronomia, né, você fala que você é astrônomo, não é incomum perguntarem sobre astrologia para saber, né, as pessoas querem saber se é válido ou tipo, até fazem uma piada, tipo, então falei aí meu mapa astral, não sei o quê. Aí, nesse debate, eu acho que, por um lado, os astrônomos, a grande maioria dos astrônomos diz que, então, que a astrologia ela não é válida, é uma pseudociência, mas eu acredito que a maioria não tem bons argumentos para defender isso. Embora existam bons argumentos, a maioria dos astrônomos não conhecem esses argumentos, e eu acho que, por outro lado, as pessoas que acreditam em astrologia também não conhecem esses argumentos. Então, eu vou fazer aqui uma exposição, meio tentar, digamos, qualificar melhor esse debate, né? E também dizer que eu não sou astrólogo e eu não sou antropólogo também, né? Então, assim, esse estudo aqui eu não fiz de uma forma profissional, é uma coisa mais de hobby, então você vai ser, acho que comparado com as outras apresentações do Astronomia ao Meio-Dia, vai ser uma coisa um pouco mais introdutória, né? E superficial. Bom, então, acho que todo mundo sabe, mas é bom sempre lembrar, né, que a astronomia não é a mesma coisa que a astrologia, né? Então, a astronomia é o que a gente costuma falar no Astronomia ao Meio-Dia, então é uma ciência natural, a gente estuda os objetos celestes, a origem, evolução, propriedades físicas, etc. A ciência está fundamentada na física, né? Então, na verdade, você pode até dizer que a astronomia hoje em dia é uma extensão da física, é uma área da física, né? Algumas palavras aqui, conceitos relacionados a isso, né? Então você tem o Big Bang, a formação de elementos químicos, galáxias, buracos negros, exoplanetas, etc. Né? Uma outra coisa é a astrologia, né? Então a astrologia ela é um conhecimento esotérico que estuda essa possível relação, né, entre a relação coisas humanas e celestes, né? E é um método de adivinhação, né? Então, quando eu falo coisas humanas, eu estou dizendo, por exemplo, personalidade, relacionamento, sucesso profissional, essas coisas. E ela é desconectada das ciências naturais. Então, não existe essa fundamentação que existe na astronomia, né? Então, conceitos ligados à astrologia signos, ascendente, mapa astral, conhecimento, horóscopo, etc. Primeiro, falar que existe astrologia, né? Existem várias astrologias, então diferentes culturas criaram astrologias diferentes. Você tem indiana, chinesa, maia. Aqui eu coloco ocidental, que vai ser onde eu vou focar mais a atenção, porque é o que a gente está mais em contato aqui no Brasil. Também aqui não existe uma única astrologia ocidental. Na verdade, existem várias variações em cima. Não existe um corpo de astrologia, assim, um conhecimento bem determinado do que é astrologia. Na verdade, cada astrólogo acaba de um jeito um pouco diferente. E aqui eu coloquei astronomia e astrologia, porque, na verdade, durante muito tempo essas coisas andaram juntas, elas eram complementares, né? Então, pensando aqui em possíveis origens da astrologia, então, digamos, os primeiros registros de algum tipo de astrologia aparecem aqui em 2000 anos antes de Cristo. E, assim, uma especulação de onde pode ter vindo a astrologia, talvez as pessoas notaram que a posição dos astros estava ligada com acontecimentos naturais, né? Então, por exemplo, as estações do ano, né? Você tinha o verão, quando você tinha o verão, o Sol estava alinhado a uma certa constelação. Quando o inverno estava alinhado a outra constelação. Você percebia que as marés estavam ligadas, por exemplo, à posição da Lua. Quando era a Lua cheia, você tinha uma maré mais alta. Dependendo da posição da Lua no céu, você tinha maré. A cheia, época de caça, colheita, as melhores épocas para fazer isso. A atividade animal, então, dependendo também da Lua ou do ciclo ou da posição do Sol, você tinha ações na natureza, né? E talvez tenha havido uma indução, né? Então as pessoas provavelmente extrapolaram que poderia, então, os astros poderiam influir em acontecimentos humanos. Bom, o Ptolomeu ele foi um cara importante para a astronomia também, que ele escreveu um dos maiores tratados da época, né, aqui por volta de 100 anos depois de Cristo, sobre astronomia, que chamava o Almagesto, que descrevia a astronomia como a Terra no centro do universo, e você tinha todos os astros em torno da astronomia.
E ele também escreveu um livro chamado Tetrabíblia, que ele falava sobre, na verdade, o que ele fez, já existia astrologia antes, ele compilou e sistematizou a astrologia num livro só, e mais importante, deu a justificação de por que a astrologia seria válida, com base no conhecimento da época, né? Então, primeiro ele justificou por indução de fato, então ele falou que, por exemplo, você verificava essa influência dos astros nos círculos naturais, nas estações do ano, então ele falava, então, né, por indução, você induz que existe também esse efeito nos seres humanos, e ele falava da navegação também, que você usa os astros para navegar, então por que não navegar a vida, também olhando para... Ele explica, então essa aqui é uma justificação experimental, se bem que na época não era assim, né? Mas assim, né? Mais ou menos, e extrapolação. E ele também explicou, do ponto de vista teórico, como funcionaria a astrologia com base em Aristóteles, né? Aristóteles, nessa época, bom, ele viveu antes, aqui, mas ele foi muito influente muito do conhecimento dessa época e de depois também era bastante fundamentado em Aristóteles, né? Então, por exemplo, uma coisa que o Aristóteles falava era que todos os corpos no mundo eles eram compostos, eles tinham 4 qualidades, né? Que era, por exemplo, seco, molhado, quente e frio. E você podia explicar o comportamento e as propriedades das coisas com essas propriedades, né? E digamos, o que tinha de cada propriedade. E isso veio, na verdade, decorreu de uma coisa anterior, que Empédocles, que ele tinha aquela ideia de terra, fogo, água e ar, né? Que você tinha esses elementos que formariam todas as... Inclusive, bom, quem é mais familiarizado com astrologia percebe que os signos eles estão associados a esses elementos. Então, o que o Ptolomeu fez foi dar um embasamento teórico, né? Conectar a astrologia ao conhecimento da época, do ponto de vista teórico. As críticas, que na época já existiam críticas à astrologia, quanto à validade, etc. Críticas nesse livro, né? Então esse livro foi muito importante até por volta de 1700, né? E nessa época, então, durante todo esse período, a astrologia na Europa, ela integrava a política, consultar a astrologia para decidir questões. Muito importante, então, para você fazer tratamentos nas pessoas, você consultava o mapa astral, por exemplo, e nas ciências também, né? Por exemplo, muitos astrônomos importantes para a ciência hoje em dia, Galileu, Tycho Brahe e Kepler, eles também eram astrólogos, eles também faziam mapas astrais, né? E a astrologia era, inclusive, ensinada nas universidades, né? Com base principalmente em Ptolomeu, por exemplo. Por volta dessa época aqui, você começou a ter astrologia quanto ciência. Isso aqui, na verdade, é meio... Eu conversei com um historiador sobre isso e parece que não é muito claro como que isso aconteceu. Aqui o que eu consegui levantar de algumas possibilidades é, primeiro, a questão da unificação do mundo sublunar e celeste, né? Então, na época anterior aqui e às observações de Galileu, você acreditava que você tinha o mundo terrestre, né, que era governado por certas leis, era sujeito a mudança, era sujeito a decaimento, e você tinha mundo separado, que era regido por outras regras, que era o mundo celeste, né? E ele era perfeito, ele era estável. E o que acontece é que, bom, provavelmente por vários motivos, mas um deles por causa das observações de Galileu com a luneta, ele percebe que a Lua tem montanhas, então ele já começa a associar que, na verdade, a Lua não é diferente da Terra, ele verifica que Vênus tem fases, assim como a Lua, então talvez Vênus também seja um mundo como a Terra. Ele verifica que Júpiter tem luas, da mesma forma como a Terra tem luas. Então, essas observações foram levando a unificação desses dois mundos num só, né? E acho que isso culmina na teoria de Newton da gravitação, que vai explicar tanto as órbitas dos planetas quanto, por exemplo, as trajetórias de projéteis aqui na Terra com a mesma lei, né? Então, isso unifica, finalmente, os dois mundos, de forma que você não tem mais, talvez, um mundo mais sobrenatural e mais mágico nos céus que poderiam estar influenciando a vida na Terra, né? Outra coisa, nessa época surge uma crítica à ação à distância bastante forte,
e pessoas argumentavam que todas as influências dos corpos tinham que acontecer por contato. Então, de certa forma, isso também acabou pesando contra a astrologia, porque a astrologia propunha uma certa ação à distância. E, bom, e durante esse processo todo, quer dizer, Aristóteles e Ptolomeu, eles foram muito importantes por mais de 1000 anos, quer dizer, então eles tinham um status de autoridade muito grande, e eles, acho que o fato deles serem autoridade era uma coisa muito importante. Então, se estava escrito em Aristóteles, então era verdade, digamos. E quando questionamento, você começa a questionar esse conceito de autoridade também, né, de que basta estar em Aristóteles que era verdade, trabalhos, e isso também vai levar ao declínio da astrologia enquanto ciência. Bom, então para prosseguir, eu vou apresentar um pouquinho aqui o que é a astrologia, ou pelo menos, digamos, o grosso da astrologia. Então, o primeiro ingrediente da astrologia são as chamadas casas. Então, a ideia é que você tem o céu aqui, e o Sol, ao longo do dia, ele anda aqui numa certa trajetória, e você fragmenta quebra essa região do céu em regiões que podem ser do mesmo tamanho ou não, isso aí vai depender do tipo de astrologia que o astrólogo adota, mas que basicamente, em geral, quebra o céu em 12 partes, que elas ficam fixas. Então, você tem regiões que ficam acima do céu, então aqui estaria o horizonte, né? Você tem regiões que ficam no céu e regiões que estão embaixo aqui, e elas estão fixas, né? Bom, outro ingrediente importante, então, é que quando a Terra ela se desloca, você tem, então, todas as constelações elas vão se deslocando ao redor do céu, e você tem, então, então, aqui estão representadas as constelações, aqui, na verdade, são as constelações que estão no plano da eclíptica, né, que são as constelações do horóscopo e pelas quais o Sol anda ao longo do ano, né? Então, por causa da rotação da Terra, para alguém que está aqui observando da Terra, você vê essas constelações andando. Então você vai ter, dependendo do horário, você vai ter uma associação de uma casa com um certo signo, e passando o tempo você vai ter essa roda interna que ela vai girando e vai tendo alinhamentos diferentes, né? Essa é outra parte importante. Então, o próximo ingrediente importante aqui são os planetas, né? E, bom, planetas na astrologia não dizem só os planetas que a gente chama em astronomia de planetas, eles também incluem, por exemplo, o Sol e a Lua, são chamados de planetas aqui. E você também tem outros ingredientes, por exemplo, você tem um asteroide aqui. Agora, bom, essa questão assim também depende digamos, do tipo, ou do como que cada astrólogo faz. Tem astrólogos que consideram, por exemplo, alguns asteroides, tem astrólogos que não consideram Plutão, então existe uma grande variedade desse tipo de coisas, mas só para ter uma ideia, então eu coloquei alguns aqui símbolos desses, né? Planetas. E bom, então eles estão girando junto como a Terra que está rodando, junto com as constelações, mas ao longo do tempo, né, em períodos mais longos, esses planetas eles se deslocam. Então, na verdade, para a astrologia, não é só o signo. Aliás, curiosidade para o Sol estava quando você nasceu, né? E também outro termo bastante que se ouve na astrologia é o ascendente, né? Então, o ascendente é o signo que estava ascendendo no céu quando você nasceu. Então, são duas... Mas, bom, como você vê, a astrologia, na verdade, é bastante complexa. E se você for num astrólogo, ele vai analisar todo o astral, as relações, os ângulos, se uma coisa está em oposição à outra e tal. Então, é um negócio bastante complexo. Então, da astrologia, a primeira coisa, uma coisa que eu já falei, é que ela não... Bom, isso aqui é um termo científico, né, para isso, mas seria que ela é não paradigmática, né? O que significa isso? Existe um corpo comum de conhecimento que todos os astrólogos compartilham. Então é diferente da física, por exemplo. A física você tem, embora na fronteira você tenha ainda pesquisas e tem pessoas que acreditam numa certa coisa e estão sendo feitos estudos, você tem, por exemplo, as leis de Newton, eletromagnetismo, a relatividade geral, etc. Tudo isso é compartilhado por todos os físicos com uma base comum, né? Isso não existe
astrologia. Você tem astrologias que consideram certos planetas, outros planetas, as casas têm tamanhos diferentes, ou os signos ocupam tamanhos diferentes no céu, etc. Então, e a forma de interpretar não é bem definida, né? Como eu já falei, ela é complexa, quer dizer, não é simplesmente o signo ou o ascendente, você tem todas essas relações, e assim, conversando com astrólogos, alguns deles dizem que, eu coloquei aqui também um termo científico, não linear, mas o que eu quero dizer com isso é que uma simples mudança de um planeta poderia mudar a interpretação do mapa inteiro. Então, quer dizer, não é simplesmente que você vai somando contribuições, superpondo contribuições, e depois você faz simplesmente a soma disso. Na verdade, você tem que meio que olhar em conjunto aqui. Ela é subjetiva também, então isso seria como no direito, que você tem as leis, então você tem mais ou menos um guia de como as coisas devem ser, mas ela é subjetiva da mesma forma que o direito, que cabe aos juízes e aos advogados interpretarem a lei, e eles podem chegar eventualmente a conclusões diferentes, embora se espera que você tenha algo em comum. Outra questão é que, na verdade, quando você chega na explicação da astrologia para os astrólogos, não existe muito um acordo, né? Então, alguns podem até reivindicar um mecanismo causal, né, que levaria ao funcionamento da astrologia, mas muitos deles, por exemplo, afirmam que não existe um fenômeno causal por trás. Você pode ter ou princípios que vieram de Ptolomeu, por exemplo, de que, na verdade, você tem uma unidade no mundo, então quando você olha para o céu, você meio que está olhando a si mesmo, né? Ou tem pessoas que não tratam isso como uma questão, eles tratam isso como uma projeção do ser humano. Então eles dizem que o ser humano projeta a sua própria psique no céu, no sentido de atribuir significado às constelações. Na verdade, não existe nenhum significado a priori, mas ao atribuir, ele acaba depois meio que vendo a sua própria psicologia refletida, né, nisso. Então essas são explicações que surgem, né? E, bom, uma coisa importante também é que ela não é determinística, quer dizer, então, da mesma forma como a economia, por exemplo, você faz previsões e se concretizar ou não, também na astrologia, acho que nenhum astrólogo vai dizer que você necessariamente chega num certo resultado se o seu diz aquilo, que são tendências, né? É o que eles afirmam. Bom, então agora que a gente conhece um pouco sobre astrologia, eu vou falar de alguns argumentos que surgem e que eu considero que são ruins, porque eles não levam em conta a astrologia de tal qual proferida pelos astrólogos, né? Então, primeiro, algumas pessoas podem dizer, são 12 signos, então você só poderia ter possíveis. Bom, já mostrei então que a astrologia é mais complexa do que isso, ela é não linear, né, naquele sentido que não é simplesmente uma superposição. Você tem que levar a coisa em conjunto, então, na verdade, nascimentos sincronizados seriam exatamente as mesmas características. Bom, ela fala que não, que são tendências, né? Então, nas pessoas próximas no mesmo horário e no mesmo local, né? Porque também vai importar o local, ela tendências parecidas, mas não necessariamente são exatamente a mesma coisa, né? E as previsões não necessariamente se confirmam também na questão da tendência. Bom, aqui tem uma série de explicações, então, de argumentos, por exemplo, que a do eixo da Terra deslocou no ano, né? Então, isso é verdade, de fato. Então, por exemplo, agora a gente está entrando numa época que as pessoas nasceriam teriam um signo de Escorpião, certo? Mas se você olhar para o céu e ver em qual constelação o Sol está entrando na constelação de Libra, na verdade, né? E o que aconteceu foi que, quando Ptolomeu, por exemplo, escreveu o Tetrabiblos há 1.500 anos, ou 2.000 anos atrás, o eixo da Terra estava alinhado numa certa direção, e com esses 2.000 anos ele chegou a assim, alinhar de outro jeito, de forma que agora não tem mais a mesma associação. Então, embora essa é de fato verdade,
outras constelações estão na eclíptica. Então também tem esse argumento que as pessoas apresentam, que é verdade também. Se você olhar o horóscopo, né, a eclíptica, que é o caminho onde o Sol faz ao longo do ano, você vai ver que não tem só as 12 constelações, tem também a constelação do Serpentário. E as pessoas falam, né, em 13 constelações. É verdade. A área ocupada pelas constelações são diferentes. Eu mostrei, então, nesse mapa, vê que as constelações estão divididas em frações iguais do céu, mas, na verdade, as constelações elas ocupam regiões diferentes do céu, né, tamanhos diferentes. Então, isso também é usado como uma crítica. Não ser mais planeta também é uma crítica. Eu considero que todas essas críticas elas têm um problema de considerar que ou que existe um mecanismo causal, então que de fato aquela constelação é a que seria responsável pelo né? Enquanto que não é isso, na verdade, né? Tem uma abordagem, quer dizer, a concepção é mais simbólica e essas coisas você pode interpretar as constelações, por exemplo, referências ou traçadores, né, do que realmente você está querendo ver. Por exemplo, essa questão da precessão, você pode também incluir um elemento a mais, que é ter os signos deslocados do que você observa no céu, como é o caso, mas considerar a existência de eras. Então a gente já ouviu falar, por exemplo, da Era de Aquário. Era de Aquário é exatamente isso, que a cada 2 anos, 2000 anos aproximadamente, você teria o alinhamento do da poderia adicionar esse elemento, por exemplo, na sua análise astrológica, né? O último aqui argumento é, por exemplo, você falar da astrologia de jornal. Então, quando você abre o jornal, tem lá recomendações para você e falar que isso é astrologia e olha que absurdo, né? E, na verdade, o astrólogo vai concordar que aquilo de fato é astrologia. Certo? Então essa é a chamada falácia do espantalho. É você pega uma coisa que não é o que você quer atacar, ou não é o que realmente você está tratando, fala que é e fala, olha que absurdo, né? Veja como a coisa tem vários problemas. Né? Esse argumento é bastante comum, por exemplo, em política. Né? Bom, alguns argumentos um pouco melhores, não validade da astrologia, é a falta de mecanismo físico e que está ligado com esse descompasso com outras áreas de conhecimento. Então, como eu mostrei, antigamente, quando a astrologia era mais aceita, você tinha essa articulação entre os conhecimentos. Né? Então, você tinha... Aristóteles era um cara muito importante para explicar biologia, física, etc., e você usava ele para explicar também a astrologia. Né? Então, ela estava conectada com a medicina, por exemplo, estava conectada com a física de Aristóteles, mas todas as áreas elas evoluíram e a astrologia meio que mais... Bom, talvez algum astrólogo possa discordar, mas eu acho que permaneceu mais ou menos de uma forma próxima ao que era e perdeu essa conexão. Né? Então ela acabou em outras áreas. Né? Então a psicologia também surgiu e a aconteceu daquela forma. Bom, mas então agora eu vou apresentar qual que eu considero a questão fundamental aqui da crítica à astrologia, que é se o objeto de estudo da astrologia existe. Quer dizer, a astrologia ela tem que existe uma relação entre coisas humanas, então personalidade, etc., e a posição nos astros. Né? E isso, de fato, é verificável? Isso é verificado? Né? Se para muitas pessoas, quando elas vão no astrólogo, a sensação é real, né? Então acho que isso é importante também, enfatizar. Mas essa sensação ela poderia vir. Então, cientistas argumentam que essa sensação de que a astrologia é real, que ela de fato descreve o ser humano, ela pode vir de outras coisas. Por exemplo, uma coisa é a chamada leitura fria. Leitura fria é você usar outros elementos que não são o que a pessoa está falando para extrair informação sobre ela. Né? Então você pode usar para o tipo de cabelo, para roupa, para a forma de falar dessa pessoa. Você pode saber, ou a linguagem não verbal. Então, por exemplo, quando você vai em uma festa que você não conhece ninguém, você está meio intimidado, você coloca o ombro, você coloca a mão para trás, você coloca o braço, você sempre coloca uma almofada no colo. Então, esse tipo de postura diz, né, como que a pessoa está se sentindo, como que ela reage a certos temas. Essa seria uma possibilidade de explicar por que parece real.
Outra possível explicação é o viés de confirmação, né? O viés de confirmação é que você olha pessoas, todo mundo, né? Os seres humanos têm a tendência de coisas e prestar mais atenção naquilo que confirma o que eles já acreditam do que prestar atenção naquilo que eles não confirmam no que eles acreditam. Então, um exemplo aqui que uma vez eu peguei um táxi e aí o taxista começou a me contar que uma vez ele estava com toda a família no carro e aí chegaram os assaltantes com arma, ameaçaram a família dele e tal, roubaram. E aí, mas que depois, então foi uma experiência bastante traumática, mas que depois acharam o carro. E aí ele falou, olha só, Deus gosta de mim porque acharam o carro depois. Né? Então ele ignorou o fato de que por aquela experiência terrível e só considerou o fato que acharam o carro depois para concluir que Deus gostava dele. Né? Se ele fosse uma pessoa pessimista, talvez ele fizesse o oposto. Né? Ele falasse, veja, Deus não gosta de mim, porque me fez passar por essa experiência terrível. Né? Então esse é um exemplo de confirmação. Essa aqui, mania de detectar padrões. Então, mesmo com coisas aleatórias, né, muitas vezes as pessoas identificam padrões. Né? Então, isso acontece muito em ciência também. Eu mesmo já fiquei analisando ruído, por exemplo, em dados, e que, na verdade, eram ruídos. Né? E você acha que tem um sinal ali, já vi outros artigos que fazem isso. Outro chamado efeito Forer, que, na verdade, você descreve uma pessoa genérica, um ser humano, e as pessoas se identificam com aquilo, mas, na verdade, aquela descrição se encaixa a qualquer pessoa, né? Ou a quase qualquer pessoa. Então, aqui eu coloquei um exemplo disso. Então, assim, eu poderia chegar para vocês e dizer, você, às vezes, é extrovertido, amável, sociável, enquanto que em outras é introvertido, precavido, reservado. Não é prudente ser demasiado franco ao se expor aos outros. Você gosta de uma certa quantidade de novidades e variedades e fica insatisfeito com restrições e limitações. Né? Disciplinado e controlado por fora, você tende a ser preocupado e inseguro por dentro. Embora tenha alguns pontos fracos na sua personalidade, você é capaz de compensá-los. Né? Você tem uma grande gama de capacidades que não são usadas e não colocou ao seu favor, e você tem a tendência de ser crítico de si mesmo. Você tem uma forte necessidade de ser gostado e admirado por outras pessoas. Alguém aí... Eu me identifico, né? Acho que o pessoal está tímido aí, mas imagino que... Bom, isso aqui inclusive foi usado no experimento, né? Você pegava para várias pessoas e apresentava exatamente a mesma descrição, e as pessoas davam numa nota de 0 a 10 de quanto que elas se achavam representadas, e as pessoas davam, em geral, 8 ou coisa do tipo, né? Para esse tipo de descrição. Bom, mas dizer que... Bom, esses podem ser efeitos, de fato, né, presentes, por exemplo, numa consulta astrológica, mas não necessariamente isso mostra que a astrologia não tenha nada de real, né? Que realmente não existe essa conexão. Então, o ponto fundamental é realmente verificar, do ponto de vista de experimentos, se existe essa conexão. Né? Existem alguns experimentos que foram feitos, ou vários. Eu vou apresentar o experimento de Carlson, que ele foi publicado em 1985 na revista Nature. E ele é um experimento dos mais famosos. Né? Então, uma coisa interessante desse experimento é que ele consultou, então ele entrou em contato com astrólogos, um grupo de astrólogos, e consultou sobre quais seriam as restrições e as necessidades para se realmente avaliar a astrologia. Né? E aqui é importante porque senão você pode cair numa daqueles problemas que eu mencionei antes, de você, na verdade, estar tratando, por exemplo, criticando alguma coisa que não é astrologia. Então você precisa ter... ou então você também pode dar uma desvantagem à astrologia por não conhecer a astrologia, né? Você poderia estar dando uma desvantagem no seu experimento. Então é por isso importante consultar pessoas que sabem de astrologia. Né? Então ele consultou para desenhar o experimento. Aqui contou com aconselhamento de astrólogos. Né? Ele buscou evitar vieses a favor e contra a astrologia. Então tem uma série de preocupações que eu acho que eu não vou entrar em detalhe, mas se alguém quiser perguntar depois eu posso falar. E eles precisam de critérios para decidir se a astrologia seria considerado válida ou não de antemão. Quer dizer, antes de analisar os dados, porque também esse é um procedimento importante em experimentos.
porque você precisa, senão você poderia depois ser influenciado pelos resultados e querer mudar a forma de analisar de acordo com o que você já tinha, ou digamos, qual resposta você espera, né? Ou gostaria de que tivesse no experimento. Bom, então, apresentar a metodologia do experimento. Então, basicamente, se selecionou pessoas aleatoriamente, elas tinham que apresentar um certificado, tipo uma certidão de nascimento, porque para a metodologia é muito importante o tempo exato, né, e o local de nascimento. Então, para que não houvesse nenhuma confusão, apresentar uma certidão de nascimento. Essa certidão foi calculada por um certo astrólogo, as informações da data de nascimento do local. Ele calculava com programas de computador que existem para calcular os mapas astrais, ele calculava os mapas astrais, né? Esse astrólogo ele foi recomendado por uma associação de astrologia respeitada dos Estados Unidos, né? Bom, esse astrais das várias pessoas, aqui por volta de 100 pessoas, né, se fizeram esse experimento. Um outro grupo de astrólogos, cerca de, acho que uns 20 e poucos astrólogos. Esses astrólogos, então, eles olhavam para o mapa astral e faziam uma avaliação, digamos, da personalidade da pessoa, né? Bom, tinham dar dicas do tipo, o seu signo é em tal, porque senão a pessoa poderia usar essa informação, já para depois escolher. Bom, então, eu acabei me adiantando um pouco. E o que você faz? Então, você pegava uma dessas pessoas aqui, você dava, então, a descrição da personalidade segundo os astrólogos que foi feito para ela, e você dava mais duas que não eram dela, né? E aí, qual que é a ideia? For completamente, se os astrólogos, qual que era a hipótese dos cientistas, né? Que os astrólogos eles não conseguiam, na verdade, prever a personalidade. Eles meio que acabaram tendo uma descrição que não tinha relação com a pessoa de fato, né? Então, quando a pessoa fosse escolher qual que é a personalidade dela, ela ia, na verdade, acertar 1/3 das vezes, né? Porque você tinha 3 possibilidades, como na hipótese científica você tinha uma escolha completamente aleatória, você teria 1/3 das vezes as pessoas iam acertar. Claro que não é exatamente 1/3, da mesma forma como você joga uma moeda, pode cair cara ou coroa, se você joga 2 vezes, pode ser que caia 2 vezes cara, né? Então, na verdade, você não precisa ser exatamente próximo, você precisa exatamente 1/3, mas tem que estar 1/3 e tem um critério estatístico que foi definido de antemão, que definiria se realmente essa hipótese estava considerada válida ou não. Por outro lado, os astrólogos, quando perguntados para ele quantas vezes as pessoas iriam acertar, né, eles consideraram que aproximadamente, na verdade, que metade das vezes as pessoas acertariam as personalidades, né? Bom, então fez isso com em torno de 120 pessoas. E você teve aproximadamente 33% das pessoas acertaram, né? Então, de acordo com a hipótese, era completamente aleatória. Aqui, eu mostrei antes esse critério aqui. Bom, padrão, né? Então, a ideia é que você faz uma medida estatística e você tem uma barra de erro, né? Que, por exemplo, que nem nas pesquisas eleitorais, eles falam 2% para mais ou para menos. O critério foi que um resultado para considerar inválido, você teria que estar a 2,5 vezes essa barra de erro, né, de distância. Bom, então, voltando aqui, esse resultado aqui, ele está a 3 barras de erro do valor esperado pelos astrólogos, né? Então, de certa forma, essa previsão dos astrólogos é dada, né? Seriam capazes que as pessoas seriam capazes de conhecer as próprias personalidades, né? Bom, uma crítica que se pode fazer a esse experimento elas não se reconhecem, quer dizer, embora os astrólogos acertem a personalidade, as pessoas elas não têm consciência de como que elas realmente são. Então, eu acho que consulta astrológica elas se reconhecem, por que elas não se reconheceriam nesse caso, né? Então, mas, enfim, né? Então o experimento levou em conta essa possibilidade e ele teve uma segunda parte, né? Nessa segunda parte, pessoas elas responderam um questionário elaborado
um questionário psicológico, né, de acordo com os psicólogos, descreve a personalidade das pessoas. É um questionário de aproximadamente 200 questões, verdadeiro ou falso. E aí, então, esse questionário dava uma descrição psicológica da pessoa em certas características. Esse teste psicológico é um teste bastante conhecido e ao selecionar os astrólogos para esse experimento, um dos critérios foi que os astrólogos eles tinham que ter familiaridade com esse tipo de teste, né, psicológico. Bom, então qual foi o segundo experimento? Então você tinha a avaliação, a descrição de personalidade para cada uma das pessoas, de acordo com a psicologia, né? Bom, então você pegava uma dessas pessoas, pegava o mapa astral dela, dava para o astrólogo e dava 3 descrições, né? Uma delas era de fato da pessoa e as outras 2 eram pessoas aleatórias, né? E o astrólogo ele nunca viu essa pessoa, nem viu todas elas, né? Ele só recebe o mapa astral e as 3 descrições. E aí também é a mesma ideia, né? Quantas vezes o astrólogo consegue acertar qual que a personalidade corresponde ao mapa astral. E, bom, os resultados foram que 34%, mais ou menos aqui essa barra de erro, conseguiram acertar. Então, normalmente compatível com a ideia de que eles estão, na verdade, selecionando. E mais de 3 barras de erro da distância do esperado pelos astrólogos, né? Aqui o ponto interessante que quando os astrólogos faziam essa escolha, eles davam uma nota de 0 a 10 de quão confiante eles estavam naquele cruzamento, né, de personagem do mapa astral. Tem um histograma, ou seja, a quantidade de notas que eles deram. Né? Então, essa distribuição branca aqui é todas as notas que eles deram, sejam certas ou erradas. E você vê que tem uma certa distribuição aqui, com um pico mais ou menos em 8. E essa aqui é a distribuição para quando eles acertaram. Certo? E você vê que, na verdade, a distribuição é igual. Né? Quer dizer, 1/3 das vezes, na verdade, mas a distribuição... Por exemplo, se eles têm essa capacidade de previsão, esperar que esse pico ele estaria aqui para quando eles acertam para notas maiores e quando todas as outras estariam com um pico em outras notas. Aqui. Bom, então... é que a astrologia, a capacidade de prever as personalidades não é verificada, né, nesse experimento. Bom, esse é um experimento bastante famoso, mas não é o único, né? Então existe uma série de outros. O artigo aqui, ele é bastante interessante, ele lista uma série de experimentos. Então, para quem tiver interesse, você pode ver as desse artigo aqui e ver outros. Bom, então, algumas que além então de, acho que, qualificar melhor a discussão sobre a astrologia, a validade da astrologia, que eu acho que são os pontos mais fundamentais aqui, eu também aproveito para mandar algumas mensagens que podem ser aplicadas a outros campos da nossa vida, para questões, discussões, né? E também para a ciência, né? Então, primeira coisa você precisa conhecer o objeto que está sendo discutido, né? Então, para não cair na falácia do espantalho, senão, na verdade, está argumentando contra coisas que, na verdade, você está falando que você está argumentando contra alguma coisa, sendo que aquilo que você está argumentando contra não é o que você, de fato, quer questionar, né? Outra coisa aqui é o viés de confirmação, né? Isso acontece em ciência também, preciso que os cientistas tomem cuidado com isso, então... Aqui tem os fatos, né? E aqui tem o que confirma o que você já acredita e aqui o que as pessoas costumam ver, né? Então as pessoas costumam prestar atenção no que confirma o que elas acreditam. Outro ponto importante que eu falei da identificação de padrões. Então você vê aqui um rosto nesse sanduíche e será que então isso aqui é alguma mensagem do além? Não sei, mas pode ser que a gente esteja identificando só um padrão, né? Porque gostamos de identificar padrões nas coisas. A questão dos experimentos cegos, isso aqui é uma coisa muito comum em psicologia, né? Em psicologia, acho que é um padrão fazer experimento cego, que significa que o experimentador ele não sabe, e na medicina também isso acontece bastante, o experimentador não sabe se ele está lidando, por exemplo, ele dá um medicamento e ele dá
o placebo, que é só uma pílula de açúcar, por exemplo, e ele não sabe se ele está dando um ou outro, nem a pessoa que está recebendo sabe que está recebendo um ou outro. Então, esses são os testes de duplo cego. São pouco utilizados em astronomia, mas algumas pessoas já utilizaram, acho que é uma coisa. E outro ponto que eu ressalto é que fazer sentido não necessariamente significa que a coisa é real, né? Então, a explicação aristotélica para o mundo não é que não fazia sentido, né? Você tinha explicações de que, por exemplo, que os corpos tendiam ao centro do universo, por isso que eles caíam, por isso que eles caem, né? E por isso que a Terra está no centro do universo, porque toda a matéria acabou indo para aquela direção. Não faz sentido, não é uma explicação maluca, né? Mas isso não quer dizer que essa explicação seja real. Bom, é isso e agradeço. Tem perguntas? Uma questão, o Newton estudou astrologia, né? Uhum. E deu crédito mesmo a ela, né? O que você, dos seus estudos, o que você concluiu? Bom, eu nunca estudei astrologia em si, né? O que eu vejo aqui, eu concluo algumas coisas. Então, primeiro essa questão dos experimentos, né? Então, como eu mostrei, tem testes. Eu acho que esse é o ponto principal que eu acho que não existia na época de Newton, né? Que não existia essa ideia de você testar de maneira experimental as coisas. Né? A partir de Newton que começa a surgir. E então, hoje em dia a gente tem essa ideia de testar as coisas experimentalmente. Se faz esses testes, esses experimentos, é muito difícil de verificar que de fato consegue prever a personalidade ou que tem outros testes, por exemplo, que você pega pessoas que nasceram no mesmo instante de tempo e você vê se elas têm características iguais e você, por exemplo, esse artigo cita um experimento desse que vê que não tem essa correlação. Enfim, então eu acho que por isso que eu dei essa palestra, porque eu acho que esse que é o ponto fundamental, né? Que você não consegue verificar experimentalmente que você consegue realmente prever as coisas. Além disso, eu acho que se você olhar no conjunto, o fato da astrologia hoje não ter um embasamento como tinha naquela época, eu também acho que acaba pesando contra a astrologia, de fato, né? É isso. Alguma consideração dos astrólogos de por que se usa a vinda à luz da criatura e não a data da concepção? Eu cheguei a tentar ler um pouco sobre isso, não consegui, não achei muito uma explicação. Uma coisa que eu vi é que é mais difícil é muito fácil estabelecer quando a pessoa nasceu. É muito difícil estabelecer quando ela foi concebida, né? Então eu acho que isso é uma possibilidade, né? Agora, eu não sei se talvez algum astrólogo tenha alguma explicação, mas eu não sei.